Você tem dificuldade de mudar, de desapegar, de seguir em frente? Quando você precisa, decidir e seguir em frente, é difícil para você? Você sofre muito com isso? Hoje eu quero conversar sobre mudanças e vou usar essa plantinha aqui como um exemplo que eu acho que vai fazer toda a diferença para você. Assista esse vídeo até o final. Olá, gente, eu sou a Aline Sartori, sou psicóloga. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre ansiedade, autoestima e também tem muitos vídeos aqui falando sobre psicologia infantil. Dá uma olhadinha aqui que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Hoje, gente, eu queria trazer um tema, eu queria fazer uma conversa assim mais íntima, mais próxima com vocês, porque eu queria falar sobre mudanças, Eu sei que tem pessoas que têm muita facilidade, que adoram mudar, e tem outras que têm muita dificuldade em lidar com mudanças, inclusive até de perceber qual que é o momento ali de mudar, às vezes insiste demais, sofre demais também com isso. E hoje eu peguei essa planta aqui, para contar uma história para vocês, que vocês vão perceber o quanto a mudança ela pode ser necessária, não necessariamente fácil, mas necessária. Essa plantinha aqui, gente, ela tá linda, maravilhosa aqui, E teve uma vez que a minha mãe me deu uma muda dessa planta e eu peguei, um cabinho assim, a planta dela tava linda e eu peguei um cabinho, levei para minha casa e coloquei num vasinho de vidro com água, porque eu queria deixar num vaso de vidro porque eu achava lindo. Coloquei pedras, aquelas areias coloridas e ficou a coisa mais linda no vasinho. Tava muito feliz com a minha plantinha, coloquei ela lá na sala. Só que aí, passando uns 20 dias mais ou menos, eu percebi que a plantinha estava começando a amarelar. Várias folhinhas tinham caído, praticamente todas as folhinhas, ficou só o cabinho mesmo dela. E eu percebi que ela estava morrendo e que ela não estava gostando. Então eu fiz algumas tentativas, troquei ela de lugar, coloquei num lugar um pouquinho mais, com mais luz natural e tudo mais. E essa plantinha continuou morrendo, eu ia perder a plantinha. Até que eu resolvi tirar essa planta da água e coloquei num vaso com terra mesmo. Gente, foi questão assim, parecida com um milagre. Essa planta, ela praticamente ressuscitou, ela se transformou em pouquíssimo tempo. Ela estava verdinha, ela estava grande, começou a brotar várias folhinhas novas e ela foi ficando maravilhosa. E aí, eu comecei a pensar, gente? Às vezes a gente acha que o problema está na gente, às vezes a gente fica sofrendo, a gente acha que não tem o que fazer, que não tem solução para aquilo que a gente está passando. Só que às vezes a gente está no lugar errado. A gente está na água, mas a gente tinha que estar na terra. Usando o exemplo dessa planta, eu queria falar com você sobre mudança. Eu sei que não é fácil, Às vezes desapegar, mudar o ambiente, mudar até as pessoas, pode ser bastante doloroso. Às vezes, eu acho que, na verdade, o mais difícil é admitir que eu preciso mudar. É admitir, talvez, que não tá dando certo. É admitir que eu tenho que mudar a minha estratégia. Eu sei que é difícil, mas o quanto é necessário a gente mudar. Às vezes, a gente acha que nós não temos jeito e não tem mais ali o que ser feito. E tudo o que precisa é mudar o ambiente. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, porque nós somos assim. Às vezes a gente está se alimentando da coisa errada, a gente está no meio de pessoas que não estão agregando, que estão, pelo contrário, estão nos machucando, estão fazendo mal. A gente precisa saber dizer adeus, a gente precisa saber desapegar, a gente precisa saber até se afastar. Então hoje eu queria que você parasse para pensar, o que será que está fazendo você morrer por dentro? O que será que está tão pesado de carregar que você percebe que você está adoecendo? Que você está se matando ali, tentando fazer dar certo? Será que é para continuar nesse lugar? Será que é para continuar fazendo exatamente essa coisa dessa maneira? Eu queria muito te convidar para que você pensasse sobre isso hoje. Às vezes a gente insiste tanto, em fazer dar certo, eu não vou desistir, não vou desistir. Quanta força, quanta saúde, quanta energia a gente está perdendo, insistindo em algo que talvez não é pra gente. Eu gosto muito de falar aquela expressão que nem tudo o que a gente gosta nos faz bem, nem tudo o que a gente ama é pra gente. E eu sei que é difícil.
tá? Porque aqui a gente pode, né, cair naquele erro de, tá bom, então eu não tenho que persistir em nada, eu não tenho que lutar por nada. Não é isso. O que eu quero é que você perceba, será que você tá no lugar errado? Essa plantinha, quando ela estava na água, ela estava morrendo. Quando ela foi para a terra, ela reviveu, ela tá forte, tá saudável. Pensa nisso. Será que o lugar que você tá é para você continuar? Às vezes a gente precisa realmente se afastar de lugares, pessoas, para que a gente possa respirar, para que a gente possa sobreviver, tá? E às vezes eu sei também que tem alguns lugares e algumas pessoas que a gente não consegue se afastar, não é tão simples assim. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Eu tenho que aprender a não trazer tudo para mim, a não levar tudo pro pessoal e não ficar sofrendo de uma maneira tão intensa com tudo o que as pessoas fazem. Eu preciso aprender a separar o que é do outro, o que às vezes é um problema que a pessoa tem, uma dificuldade que a pessoa tem de lidar, de enfrentar e que ela acaba jogando para mim. Aprender isso, gente, é questão de sobrevivência. Essa planta, ela não estava conseguindo lidar com aquele ambiente que ela estava. Ela precisava de uma mudança, senão ela ia morrer. Quantas pessoas andam por aí mortas por dentro? Sem vontade de viver, sem vontade de fazer as coisas da rotina, sem vontade de trabalhar, sem vontade de estudar, de cuidar da família, de se cuidar. Por que será que a gente chega nesse nível de sofrimento? Provavelmente porque a gente começou a dizer muitos nãos para nós mesmos e muitos sims para as outras pessoas e para as situações. Pare para pensar onde você quer chegar. O ambiente que você convive, a maneira como as pessoas vivem, é a pessoa que você quer ser? O que você ouve são palavras de encorajamento, são palavras que te levam para frente ou são palavras que te derrubam, que te destroem por dentro? Pense sobre isso. Talvez você esteja na mesma posição dessa plantinha, precisando mudar de lugar. E eu, gente, sou super a favor de insistir, de lutar, principalmente lutar pelas pessoas. Eu acho que as pessoas valem a pena. Mas a gente precisa estar de pé para fazer isso. Não adianta eu querer ajudar, eu querer lutar por alguém e isso estar me derrubando. Eu gosto muito do exemplo, né, de quando a gente viaja ali de avião, que as comissárias de bordo, né, os comissários ali nos ensinam que numa situação de emergência a gente precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio em nós e depois auxiliar uma criança ou uma pessoa que esteja com dificuldade. Sabe por quê? Porque se você não estiver respirando, nem você e nenhuma dessas pessoas irá sobreviver. Você tem que primeiro olhar para você, fique de pé, respire, depois você vai ajudar alguém. Então eu sou super a favor de lutar pelas pessoas, mas eu preciso primeiro avaliar se eu tenho força para continuar nessa luta, para continuar nessa jornada. Às vezes, gente, quando a gente muda de ambiente, quando a gente muda ali a situação que a gente está vivendo, as nossas forças se renovam, a gente volta a respirar e a gente volta a crescer, como foi o caso dessa planta. Pense nisso, olhe para você, veja as suas necessidades e priorize isso, tá? Se você não estiver respirando, você não vai poder ajudar ninguém, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que acompanham o canal, que são mães, né? Eu tenho muito conteúdo aqui voltado para psicologia infantil e eu sei o quanto o dia a dia de vocês pode ser muito pesado, pode ser muito cansativo. Eu sei o quanto tem mulheres aqui sobrecarregadas tentando lidar com essa rotina doida, né? Tentando dar conta mesmo de tudo o que precisa. E eu sei o quanto às vezes você tá tentando respirar, sabe ali quando tá só a pontinha do nariz para fora da água, tentando puxar algum ar, algum oxigênio. Olhe para você. Se o seu ambiente, se a sua rotina está te levando para o lugar que você deseja chegar. Certo? Pense nisso, deixa aqui então essa mensagem com essa plantinha. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dica ou até algo para compartilhar sobre isso também. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal também, inclusive de acompanhar os vídeos. Dá uma olhadinha aqui, tem muito vídeo, muito conteúdo que pode também ser bom para você, tá certo? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.